Desde o início que entendemos, como aliás temos feito noutras circunstâncias, mas em particular numa situação tão peculiar e tão grave e tão única em termos nacionais, que devíamos ter uma atitude proativa e uma atitude positiva, construtiva, de recomendação, e nesse sentido produzimos várias recomendações ao longo destas últimas semanas, desde o início. As escolas médicas, no fundo, reúnem a Academia Portuguesa, têm todas as áreas em que a parte académica, médica e a medicina, no fundo, se tem desenvolvido. No seio, inclusive, dos nossos 8 diretores, temos várias expertises em termos de várias áreas, desde epidemiologia, cardiologia, reumatologia, pneumologia, portanto, cuidados intensivos. Portanto, temos, no fundo, curiosamente, um conjunto de áreas para além, enfim, de todo o apoio, como é óbvio, que tivemos por parte dos nossos peritos. E, portanto, entendemos que devíamos ter uma postura proativa e procurar ajudar, no fundo, as entidades a tomarem as decisões que entendíamos ser as mais adequadas. E, portanto, pensamos que temos a autoridade científica, a competência, a autoridade moral, a autoridade ética também para poder fazer esse tipo de recomendações, como temos vindo a fazer, e felizmente que a maior parte delas tem vindo a ser seguidas ou a ter sequência mais tarde ou mais cedo. Entendemos, sobretudo, reforçar digamos, esse papel proativo e construtivo, quando vimos também que algumas daquelas que nos pareciam ser as recomendações das pessoas mais junto ao governo, ou mais junto às autoridades de saúde, nem sempre iam ao encontro daquilo que nós entendíamos ser o mais adequado para o país. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela decisão ou recomendação do Conselho de Saúde Pública, Nacional de Saúde Pública, que foi completamente ao arrepio daquilo que nós na altura entendíamos. Estamos a falar, neste caso, do encerramento das escolas. Nós já tínhamos encerrado as faculdades de medicina e as universidades e, portanto, quando vimos isso, achámos que isso poderia ser deletério para o país e daí temos vindo publicamente manifestar a nossa posição. Também ao longo do tempo manifestámos posição muito clara em relação à realização dos testes, em relação ao acesso aos dados, em relação ao uso das máscaras, em relação ao reforço dos equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, bem como reforço para o orçamento do Ministério da Saúde para fazer face a esta pandemia. E, portanto, de uma forma geral, mais tarde ou mais cedo essas decisões foram sendo tomadas. Nós, Portugal, tivemos a sorte de não sermos os primeiros a ser afetados por esta pandemia e daí também nós temos tido esta atitude, porque estávamos a ver um bocadinho o filme a desenrolar-se noutros países com características semelhantes à nossa, como Espanha ou Itália, e portanto também sentíamos essa obrigação de alertar para o que poderia acontecer se não fossem tomadas medidas que poderiam, de certa maneira, reduzir o impacto que a pandemia teria caso não tivessem sido tomadas. E, portanto, foi nesta postura ética, postura de termos a competência científica, a competência técnica para poder fazer as recomendações, sendo nós responsáveis pela formação médica em Portugal, quer do pré, quer do pós-graduado, entendemos, aliás, na maior parte dos países, as universidades são, habitualmente estão ao lado das entidades e das autoridades a fazer as recomendações, que depois, como é óbvio, quem tem competência para tomar as decisões, que são as autoridades em qualquer país, depois fazem. Mas foi um bocadinho este o racional para podermos ter sido proativos e termos vindo a público com vários comentários. Muitos de nós falámos várias vezes e fizemos, no fundo, a apologia daquilo que achávamos ser o mais importante e que o nosso objetivo era basicamente termos o melhor resultado possível no nosso país, vez que esta é uma situação que pode ter consequências dramáticas, como estamos a ver noutros países e noutros locais. Aprendermos, sermos humildes e aprendermos com aquilo que estava a acontecer noutros locais e procurarmos antecipar de uma forma mais precavida, antecipar aquilo que poderia acontecer e, como tal, tomar as medidas que estavam a resultar noutros países. Tínhamos a experiência de países que tinham sido mais proativos com melhores resultados, tínhamos a experiência de outros países que tinham sido mais reativos com piores resultados e daí nós temos procurado incentivar a que se fosse mais proativo, sabendo nós, à partida, qualquer pessoa que este tipo de medidas que foram depois tomadas são medidas difíceis e são medidas que não, como é óbvio, ninguém gosta de tomar e ninguém gosta delas, mas não há opção, quer dizer, não havia grandes opções perante uma situação com estas características. É claro que do ponto de vista de quem governa e de quem tem de tomar as decisões é sempre mais difícil, porque no fundo o ónus da decisão está
em quem tem essa competência. E, portanto, quem recomenda, no fundo, está numa posição um pouco mais confortável. Mas também a responsabilidade é maior, porque quem recomenda, sobretudo com a autoridade, neste caso as escolas médicas, está também, de certa maneira, a comprometer-se com aquilo que são as suas recomendações, e daí que temos visto recomendações que, obviamente, têm resultados bastante positivos, e outro tipo de posturas, muitas vezes procurando, se calhar, ser um pouco mais simpático, ou também por algum tipo de compromisso que possa ter, não é bem isso que nós queremos. E daí nós também temos sempre afirmado que a grande vantagem de uma estrutura como o Conselho de Escolas Médicas Portuguesa, completamente independente do poder político. E como é óbvio, quando há algum tipo de compromisso, quando há nomeações, quando há estruturas que no fundo respondem a quem as nomeou e a quem estão a aconselhar, quem foi escolhido para aconselhar, às vezes é um bocadinho mais difícil, e daí nós temos, de uma forma construtiva, procurado mostrar precisamente que era importante. Com certeza os governos têm todo o direito a ter as pessoas que entendem para os aconselhar e nomear essas pessoas, de acordo com aquilo que entendem ser a sua opção, mas depois, isso viu-se na maior parte dos países, ir, nomeadamente ao tecido académico, e encontrar as pessoas mais competentes e as pessoas mais adequadas para gerir uma situação que é uma situação de saúde pública, é uma situação médica, é uma situação, não é uma situação com o matriz político habitual, e daí ser importante ter os aconselhamentos pelos melhores e não por aqueles que achamos que estão mais alinhados com o nosso pensamento. De uma forma geral, ficamos satisfeitos por ver que as autoridades foram tomando as decisões, às vezes um pouquinho mais tarde do que nós teríamos gostado, nomeadamente esta questão das máscaras, por exemplo, mas de uma forma geral as decisões foram sendo tomadas de acordo com aquilo que eram as nossas recomendações, as nossas indicações. E de facto tem havido aqui algumas flutuações, tem aqui havido algum outro aspecto que eventualmente possa não ter, enfim, sido tão adequado ou tão correto quanto poderia ter sido. Mas eu diria que, de uma forma geral, o nosso resultado é um resultado razoável, não é excelente. Nós hoje temos 23 mil infectados, temos perto de 1000 mortos, portanto não é um resultado excelente, mas é um resultado razoável, sobretudo compararmos, por exemplo, com Espanha, ou com a Itália, com Nova Iorque, mas também não é o resultado da República Checa, ou da Áustria, ou dos países asiáticos, que foram mais proativos na sua intervenção perante esta situação. E, portanto, em termos globais, eu diria que o resultado é favorável, é positivo, mas também tivemos essa sorte de podermos ver um pouco o que estava a acontecer nos outros países, mas apesar de tudo, houve a lucidez por parte do governo de seguir as recomendações mais adequadas, de ignorar até algumas das recomendações feitas por alguns dos seus conselheiros diretos. Nem sempre tudo correu 100%, tivemos problemas com, por exemplo, equipamentos de proteção numa fase inicial, houve vários profissionais de saúde infectados, tivemos problemas com a realização dos testes a certa altura, tivemos o problema das máscaras, que se prolongou de uma forma, eu diria, quase incompreensível, até, e mesmo hoje, enfim, a forma como as recomendações são feitas ainda são relativamente soft, mas de uma forma geral acho que podemos dizer que o nosso resultado é positivo, não excepcional, e não dá para embandeirar nem ar, que acima de tudo não dá para começarmos com atitudes demasiado otimistas que podem resultar em complicações mais graves, porque um segundo surto neste momento poderia ter complicações e implicações muito mais graves do que aquelas que tivemos nesta fase e neste primeiro surto, digamos assim. Achamos que agora esta recomendação para as máscaras vai ser muito importante, sobretudo passando para uma fase em que progressivamente vai ser aberta um pouco mais à sociedade, mas achamos que tem que haver algum cuidado na forma como é transmitida esta informação para esta segunda fase. Bom, hoje ainda estamos em estado de emergência, ainda temos mais uma semana ou mais uns dias de estado de emergência, mas é importante, se de facto for aberto um pouco à sociedade, que o seja de forma muito cautelosa e o seja com regras e de forma progressiva, e seja no fundo utilizada a informação, não só está a ser observado noutros países, e mais uma vez termos a capacidade e a humildade de olhar para o que os outros que vão à nossa frente, o que é que está a acontecer, para podermos ir modulando também a nossa reação e não termos pressa. A Alemanha teve o primeiro caso a 27 de janeiro, mais de um mês antes de nós. Só hoje é que estão a começar a abrir devagarinho, muito devagarinho. Aliás, a chanceler alemã foi muito clara na forma como falou ao povo alemão
e a forma como explicou que estamos a caminhar numa camada de gelo muito fina e que a qualquer momento pode haver uma regressão do processo. Ainda hoje o Primeiro-Ministro britânico falou ao país também dizer exatamente a mesma coisa e, portanto, é uma situação em que temos de ter extremo cuidado, em que tem que ser cautelosamente avaliada. O ter pressa aqui, a pressa é má conselheira, isto já é um antigo ditado do povo, e neste caso é má conselheira. Toda a gente quer sair disto, toda a gente ninguém quer estar confinado. Todos queremos poder sair, ir para os restaurantes, para os bares, para os cinemas, ver um jogo de futebol, mas não é o tempo ainda. E o podermos, de repente, querer, por haver alguma pressão, que é legítima, e nós todos percebemos isso, mas é importante que quem decide perceba que este não é um momento para abrir de forma desregrada. Este é um momento para observar o que está a acontecer nos outros locais, que estão à nossa frente. Vamos ser inteligentes, vamos ser humildes, vamos ser pacientes. Temos sido muito pacientes, mas temos que ser ainda mais pacientes, porque temos a sorte, por um lado, de poder ver quem vai à nossa frente, o que é que vai acontecer. E não termos que querer já decidir coisas que podem correr mal. E, portanto, esta capacidade que vamos ter, esta sorte, se quisermos assim, tivemos de podermos acompanhar o que os outros que tiveram antes de nós vai acontecendo com as medidas que vão tomando, deve ser tomada em linha de conta e não nos devemos apressar agora, não devemos deitar tudo a perder. Porque conseguimos muita coisa, o resultado, como disse, é positivo, não é excelente, mas é positivo, e era agora um desastre se de repente deitássemos tudo isto a perder e estivéssemos daqui por umas semanas a lamentar o facto de não termos tomado as atitudes certas. Porque a batalha, a guerra, não está ganha. Conseguimos estas primeiras vitórias, mas a guerra não está ganha. E não esquecer que temos já oficialmente perto de 1000 famílias enlutadas, o que não é propriamente algo para... É algo para pensarmos, para refletirmos. Foi, nesse sentido, se tivéssemos seguido outro tipo de atitude, que alguns se calhar gostariam de ter seguido, pensando que isso eventualmente poderia trazer outros resultados, mas os resultados estão à vista. Quem seguiu uma atitude mais aberta acabou por pagar com muitas vidas, e isso é algo que nós não queremos. A vida humana é em primeiro lugar. Se dê um discurso demasiado otimista para as pessoas deixam de respeitar o confinamento. Mesmo que não seja, que não tenhamos, nunca tivemos de facto um confinamento 100% obrigatório, aliás houve muita atividade que se manteve, a construção civil manteve-se, houve muitas fábricas que mantiveram, claro que houve várias que foram bastante afetadas, como é óbvio, mas o pior que pode acontecer neste momento é bandeirarmos em arco e as pessoas, que já se começa a ver um pouquinho, e as pessoas começarem a sair de forma um pouco desregrada, não respeitar as recomendações, quer do uso das máscaras, quer do distanciamento social, de higienização, etc., e começarem a querer ter uma vida normal. Estou a costumo dar o exemplo do meio tratamento. Se nós soubermos, e a medicina nós estamos muito habituados a isso, nós como médicos, se estabelecemos uma terapêutica, ela tem que ser dada toda, porque sabemos que se não a fizermos toda, o resultado não vai ser bom. E portanto aqui nós ainda não aplicamos o tratamento todo. Nós estamos para aí a meio ou menos de meio. Estamos ainda para aí no terço inicial do tratamento. Ainda há mais sessões de tratamento que temos que aplicar. Senão o resultado vai ser mau e não vai haver cura. E portanto aqui o que temos receio é que é como aquelas pessoas que têm que fazer, imaginemos um antibiótico durante 10 dias, fazem 2 dias, ao fim de 2 dias sentem-se bem e param. Já sabemos que não vai correr bem. E portanto é isso que nós queremos agora alertar. É muito importante neste momento, como disse, vermos como é que as medidas que estão a fazer noutros países, em que estão a aumentar ligeiramente, a abrir ligeiramente a atividade, ver o que é que está a resultar. Nós começarmos a ver isso e poder seguir algumas dessas atitudes, se virmos que estão a correr bem, monitorizarmos de forma adequada com os testes. É fundamental haver uma política de testes, porque isso permite-nos identificar as pessoas que, quando são testadas, são positivas. Quando dizem, mas hoje é negativo, amanhã pode ser positivo. É verdade, mas eu estou preocupado nos que são positivos hoje. Esses podemos logo isolá-los. E depois, se tivermos uma política de podermos testar de forma agressiva e repetida, como tem acontecido em outros países, podemos ir isolando as pessoas que estão infectadas e isso podemos ajudar e dar mais confiança também para podermos ir retomando a atividade. Agora, o receio principal é que de repente se quer abrir tudo. Se quer abrir as fábricas, se quer abrir os comércios, se quer abrir as escolas de forma... Enfim, já está mais ou menos decidido que pelo menos parte disto não irá acontecer assim tão rapidamente. Isso é importante. As universidades não podem abrir nesta fase. Não seria
adequado, neste momento, está-nos a abrir um espaço em que temos milhares de pessoas vindas de todo o país e de todo o mundo, no fundo, e de repente isso poder condicionar um grau de contaminação de pessoas que vêm, inclusive, de zonas em que sabemos que têm níveis elevados ainda de contaminação, porque o vírus não está contido em Portugal e partes do mundo também não está contido, isso podia vir, de facto, trazer a tal segunda vaga. Portanto, esta fase é uma fase ainda de alguma contenção, é uma fase de forma progressiva e forma responsável irmos usando aquilo que é a experiência dos outros que vão à nossa frente para podermos, em função disso, determinar quais são as áreas em que podemos começar um pouco mais devagar, as áreas em que podemos ir abrindo de forma progressiva e cautelosa. E mais vale porque há processo neste tipo de situações do que depois lamentarmos o termos sido demasiado apressado. Com ou sem estado de emergência, obviamente, depende muito daquela que é a atitude cívica das pessoas. Porque mesmo com o estado de emergência, olhamos bem, hoje vinha aqui para o hospital e já se vê um trânsito, não é exatamente igual àquele em situação normal, mas já havia uma quantidade muito significativa de pessoas a circular. Se virmos alguns locais em que durante o fim de semana havia já várias pessoas a circularem. Portanto, mesmo com o estado de emergência, vai depender muito da consciência cívica de cada um e vai ser fundamental aquilo que, sobretudo, as autoridades tiverem a coragem de poder vir falar para as pessoas. E ter a coragem de dizer a verdade. Dizer que não estamos ainda, estamos numa fase ainda de crescimento, para o número de infectados continua a crescer. Ainda não atingimos o pico, ao contrário do que se diz. O pico de infectados ativos continua a crescer. E o que temos é o que deixámos foi a fase de crescimento exponencial, isso já deixámos há algum tempo, e o número de novos casos não tem vindo a aumentar de forma tão significativa como tinha numa fase inicial, mas continua a crescer. E, portanto, se virmos o número de infectados ativos, que é o número total, menos o número de falecidos e recuperados, ainda continuamos a crescer. Portanto, ainda não chegamos, portanto, ainda estamos numa fase muito ativa e, aliás, neste momento, cada dia que passa sem diminuir este número, temos mais pessoas potencialmente contaminantes e, portanto, há maior possibilidade das pessoas contaminarem. E é importante passar esta mensagem, porque, de facto, pode-se criar a ilusão de que isto está a correr muito bem, porque não está a crescer. Quer dizer, de facto, não atingimos a catástrofe dos outros, mas era isso que se pretendia, não é? E as medidas é precisamente para isso. Mas não ficamos imunes. Não temos sequer números como outros países. Não esquecer que, por exemplo, existem países, por exemplo, a Coreia do Sul atualmente teve um recrudescimento, teve uma segunda vaga, Singapura teve uma segunda vaga, mas estamos a falar, mesmo a Coreia do Sul, que teve de início um número muito significativo, tem muito menos casos do que nós, à volta de 12, 13 mil. Estamos a falar, por exemplo, de países como a República Checa, na Europa, que neste momento tem um terço aproximadamente dos nossos casos, é à volta de 6 mil casos, e tem menos, à volta de um quarto da nossa mortalidade, tem 200 e tal doentes falecidos. A Grécia tem 2.000 e tal casos conhecidos, com uma mortalidade também muito inferior. Portanto, perceber que não estamos livres, ainda não resolvemos o problema. E, portanto, aqui o fundamental ok, muito bem, vamos entrar numa fase em que é importante dar um bocadinho de ânimo às pessoas, mas não vamos dar um ânimo demasiado grande, porque senão as pessoas entram, se não se sentirem digamos, essa recomendação, a força da recomendação por parte das autoridades, e no fundo as pessoas olham para, a maior parte das pessoas olham para aquilo que as autoridades dizem, pode haver um laxismo e relaxar-se demasiado a situação e entrar então numa fase muito complicada. Porque temos já exemplos de quando há segundas vagas, pode ser bem mais complicado do que uma primeira vaga. Portanto, é essa a nossa preocupação. Só mais um ponto já agora que gostava de falar, e que tem a ver com os doentes não Covid. Porque há um outro ponto também muito importante e que nos tem preocupado, na minha área é uma das áreas em que isso é muito evidente, é que as pessoas que têm outro tipo de problemas, que têm doenças crónicas ou que têm agudização das suas doenças crónicas, devem manter o seu contacto com os médicos e, se for uma urgência, vir aos hospitais. E também esta mensagem é muito importante, é que nos hospitais nós temos, precisamente por não ter havido a ruptura do sistema de saúde, nós temos a capacidade de poder fazer uma separação clara entre um circuito de um doente de Covid e um doente não Covid. E há situações, o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, em que vimos um declínio do número de doentes
que vieram à urgência. O infarto agudo do miocárdio é uma situação que, ao contrário do Covid, não temos grande coisa para oferecer, em termos de terapêutica específica, no infarto não, no infarto nós tratamos. O infarto, o AVC ou outras patologias que podem ser tratadas. E, portanto, também dar esta mensagem às pessoas que se a pessoa tiver um problema de saúde outro, deve recorrer ao sistema de saúde. O sistema de saúde está preparado para resolver as situações que qualquer das situações que possa acontecer, e, portanto, isso é também muito importante, porque houve, de facto, um declínio, isto, aliás, verificou-se em todo o mundo, um declínio muito significativo das vindas das pessoas à urgência, com consequências, às vezes, dramáticas. As pessoas têm medo. E é legítimo, e é normal as pessoas terem medo de uma situação destas, mas também perceber que esse medo também não ajuda, e neste caso pode ser, o resultado desse medo pode ser a pessoa não tratar o seu infarto e poder morrer e poder ou ficar com uma situação bem mais complicada do que se tivesse tratado na altura certa. E, portanto, esta é uma mensagem importante, é que as pessoas não deixem de falar com os seus médicos, não deixem de, se for caso disso, ativar os sistemas de emergência, porque os hospitais, felizmente, estão preparados e capacitados para poder, de forma segura, fazer a separação completa entre o que é um doente Covid, um doente não Covid, e tratar as situações agudas que merecem uma terapêutica eficaz e para a qual temos tratamento e que seria de facto desastroso se não pudéssemos tratar ou deixar de tratar as situações que não tratadas podem ter consequências também muito graves.